A boa notícia para esse jogo contra o Botafogo fora de casa é que volta um lateral que está fazendo a diferença. A gente conversa com o Fernando Caetano. Volta a vitória também, Fernando Caetano, porque já são 2 empates, a gordura acabou. A situação do São Paulo começa a não ser tão confortável. Seja bem-vindo de novo. Olá, Dani, Felipe, amigos do Central Fox. Pois é, né? O aproveitamento do São Paulo sofreu uma grande queda nesse segundo turno, né? Era de 72% no primeiro turno e agora 47%. Então, sinal de alerta ligado. O técnico Diego Aguirre ainda não poderá contar com o meio atacante Everton, apontado aí como um dos principais jogadores da competição. Ele segue em recuperação de um problema muscular na coxa. Então, a saída do Diego Aguirre é fazer o que ele fez contra o Corinthians e funcionou, que é colocar o Reinaldo mais adiantado com o Edmar sendo o lateral esquerdo. É um desfalque realmente importante o Everton, mas por outro lado, São Paulo conta com a volta de 3 jogadores importantes. O lateral direito Bruno Pérez, que foi liberado pelo departamento médico, o zagueiro Bruno Alves e também o atacante Rojas. Esses 2 jogadores cumpriram suspensão. Enfim, são voltas importantes nesse momento que o São Paulo vem pressionado, né? Porque deixou escapar pontos importantes contra o América no empate, no Morumbi lotado, e agora então tem a obrigação de vencer para manter a liderança sem depender de outros resultados. Então vamos ver como é que vai ser esse duelo aí entre São Paulo, o líder do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, que vem aí de 2 vitórias na competição. De um lado, um time vivendo um momento instável na temporada. Do outro, o líder do Campeonato Brasileiro, que busca retomar a boa fase após 2 rodadas sem vitória. Assim chegam Botafogo e São Paulo para a partida deste domingo no estádio Newton Santos. Do lado carioca, as 2 últimas vitórias deram um respiro ao time de Zé Ricardo. A equipe que brigava contra a zona de rebaixamento hoje ocupa o 12º lugar. Confia na boa fase de Eric. O jogador, emprestado pelo Palmeiras, foi o principal destaque no triunfo sobre o Vitória por 4-3 em Salvador. Contra o São Paulo vai ser um jogo difícil, a gente tem ciência disso, mas vamos entrar em busca dos 3 pontos, será importante aí para o restante da competição. Já no São Paulo, Diego Aguirre espera voltar a vencer após 2 rodadas. O empate em casa com o América no último sábado e com um sinal de alerta no clube. Tricolor com reforços. Bruno Alves e Rojas voltam de suspensão, enquanto Bruno Pérez finalmente volta após se recuperar de uma lesão na coxa. Por outro lado, Everton segue de fora. São Paulo tem que olhar para si mesmo, né? Olhar para dentro de si e visar o campeonato que tem que fazer para que os adversários que estão atrás que se preocupem com a gente. Não é claro que a gente vai fazer isso dia a dia, trabalhando e consciente que temos que ganhar. São Paulo joga para ganhar todos os jogos e no domingo esperamos fazer isso. São Paulo que confia num bom retrospecto contra o Fogão no estádio Newton Santos. São 3 vitórias paulistas nos últimos 3 jogos. No ano passado, uma virada histórica na estreia de Hernanes, o Profeta, 4-3. O Botafogo tenta quebrar essa sequência, enquanto o São Paulo só quer saber dos 3 pontos, de olho na manutenção da liderança do brasileiro. No ano passado, o São Paulo venceu o Botafogo e largou ali na luta contra o rebaixamento, né? Conseguiu se recuperar. E esse ano, então, o São Paulo precisando aí ganhar do Botafogo para se manter na primeira colocação do Campeonato Nacional. No retorno, 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota, apenas 5 gols marcados em 7 jogos, enfim. Então, o sinal de alerta tá ligado aqui no São Paulo e a gente volta aos estúdios do Central Fox.